Boa noite a todos. Queria saudar os sacerdotes aqui presentes. É uma alegria, acolher aqui nessa paróquia. É uma alegria estar sendo acolhido nesse setor Varginha, por cada um de vocês. E também é uma alegria poder fazer a homilia no encerramento da Semana da Família. Então, queria agradecer a cada um de vocês. Que Deus abençoe muito o ministério, a paróquia de vocês. Eu estou um pouco nervoso, porque eu nunca falei para tanto padre assim. 2 meses de padre só, e também nunca falei para tantas pessoas. Mas se o Senhor me confiou essa missão, eis-me aqui. O Evangelho vai falar sobre o matrimônio, mas o tema de encerramento da Semana da Família vai falar sobre Nossa Senhora, Mãe da Esperança. Então, eu pensei, meu Deus, que missão, falar de Nossa Senhora e do matrimônio. O que vai me ajudar a falar com vocês sobre esse tema e sobre esse evangelho? Os meus estudos na teologia, para conclusão de curso, foi sobre o matrimônio. E o meu lema de ordenação diaconal foi mariano, fazei tudo o que ele vos disser. E aconteceu num casamento. Então, isso vai me ajudar bastante hoje. Na primeira leitura, no livro de Josué, vai falar: tirei vossos pais dos confins da Mesopotâmia, depois vos fiz sair do Egito e vos dei uma terra. Vocês saíram das paróquias de vocês. Alguns saíram agora do trabalho e vieram para a missa. Cada um deixou essa terra, deixou esse local para se encontrar aqui, na Jerusalém Celeste, que é a própria Santa Missa. Então o Senhor tem algo a nos falar, mas o nosso coração precisa estar 100% agora nessa missa, encerrando bem toda essa semana que tivemos, ao longo desses dias, preparando em cada paróquia, cada liturgia, falar sobre o matrimônio, sobre a família, e concluir bem nesse dia, nessa noite, aqui nessa paróquia. Então pensar, cada um de vocês deixou a sua terra, deixou a sua casa, ou deixou a sua paróquia. E aqui também vai falar no livro de Josué, naqueles dias Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Ou seja, olha quantas tribos temos aqui, não é mesmo? Quantas paróquias, quantas pessoas diferentes, quantos padres diferentes estão reunidos aqui. E convocou os anciãos, ou seja, tem ancião também, o padre mais vivido ali, como nós conhecemos, 20 aninhos. Temos aqui os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Aqui, na pessoa de cada sacerdote, os ministros de Deus. Então, até isso, na primeira leitura, Deus quer nos falar. Nos tirou de uma terra e nos trouxe aqui. O Salmo vai cantar: eterna é a sua misericórdia. Olha a misericórdia de Deus com cada um de nós ao longo dessa semana. O cuidado de Deus. Cada padre que celebrou na sua paróquia, cada padre diferente, veio trazer uma palavra diferente, mas ao mesmo tempo falar do mesmo tema em cada paróquia: o júbilo na comunidade, o júbilo na vocação, o júbilo no matrimônio, e agora Nossa Senhora, que vem fechar esse tema a nós. Então, eterna é a sua misericórdia, devemos cantar juntamente com o salmista, esse belíssimo salmo, indo aqui para o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Ou seja, antigamente, qualquer motivo era motivo de divórcio. Se a gente trazer para a realidade de hoje, está diferente? Não. Qualquer motivo já é motivo para querer separar. Qualquer motivo. Não precisa de muita coisa. Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. A dificuldade do matrimônio, muitas vezes, é quando o casal começa a tirar o nós para substituir pelo eu, ou meu. O meu filho, meu salário, minha casa, minha família, meu dinheiro, tudo meu. E tira o nós,
ou nosso? Ué, se é uma só carne, não deveria ser os nossos filhos? O nosso trabalho, o nosso dinheiro, a nossa família, a nossa casa? Por que tirou o nós e colocou o eu ou o meu? Porque a sociedade hoje, cada vez mais vai ficando mais egoísta, mais fechada em si. E fica difícil viver em vida em família, quando cada um, morando na mesma casa, está tão desconectados um do outro e conectado com o mundo lá fora. O celular aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Daqui a pouco o pai e a mãe estão conversando com os filhos, cada um no seu cômodo. E aí, já pediu a pizza? Não, não pedi não. Qual o sabor que você quer? E o filho está respondendo no WhatsApp. A gente não tem mais o contato direto com as pessoas. Estamos conversando com pessoas que estão longe, e aqueles que estão perto, a gente não está nem olhando nos olhos. As pessoas perderam o contato uma com a outra. Então isso não é só um problema do matrimônio. É um problema na família inteira. As pessoas não se conversam mais, não se olham mais, não se relacionam mais. E aí vai virando um problema dentro da sociedade. E aí depois, aquele homem ou aquela mulher que vai casar, já entrou com um problema no casamento. Já entrou com egoísmo no coração. E já acontece o que nós vamos ver daqui a pouco, o divórcio. O divórcio ele não começa, ele não acontece e termina quando você decide terminar o seu casamento. O divórcio começa no coração. Quando você deixa de amar aquela pessoa, já começou ali o divórcio. Depois é questão de tempo, o término. Mas já começa no coração. Tudo, as decisões do homem começam no coração. De modo que eles já são dois, mas uma só carne. Já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Aqui eles usaram Moisés, o profeta, para mostrar que a lei já dizia uma coisa que podia ser feita. Não, mas já falava aqui que podia. Vocês acham que isso está diferente hoje? Não, mas fulano de tal lá da igreja me falou que pode. Me falou que pode terminar. Aqui eles usaram Moisés também. Nós podemos usar uma outra pessoa que faz parte da igreja, ou alguém disse, olha, alguém disse. Como aconteceu o primeiro divórcio? Não foi no Jardim do Éden? Não foi quando o primeiro casal desobedeceu a voz de Deus e escutou a voz de uma serpente? Quantas serpentes estão espalhadas por aí para falar para você, come aquele fruto? Não, mas Deus falou que eu posso comer todos, menos esse. Não, mas é esse que eu quero. E aí começa o divórcio no coração e depois no olhar. O coração e o olhar. Quando você não ama mais aquela pessoa que está com você, você começa a desejar outras coisas. Você começa a desejar outros frutos. E aí você vai ouvir a voz da serpente. E o que vai acontecer? A primeira queda. Que aconteceu com o primeiro casal, continua acontecendo hoje com muitos casais. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus e começamos a ouvir a voz das serpentes. Quantas serpentes estão por aí tentando acabar com as famílias? Não foi só lá no início da criação, continua sendo até hoje. Depois o que acontece? O homem coloca a culpa na mulher e a mulher coloca a culpa no homem. Está diferente dos dias de hoje? Foi ele, ó. A mulher que tu me destes. Então pensar que esse divórcio começa no coração. Depois acontece também o divórcio na família com os filhos. A falta de educação que muitos filhos têm, a culpa sempre um coloca a culpa no outro. Foi você que fez assim. Não, foi você. Foi você, foi você. Nunca nós fizemos assim. Sempre foi você. Sempre o divórcio, sempre algo separado. E aí começa a colocar a culpa sempre em alguém. E nunca sou eu que cometi aquele erro, sempre é o outro. Igualzinho o primeiro casal. E aí começa a ter esse divórcio dos filhos. Os filhos também ficam divorciados dos pais. Eu não tenho tempo de dar atenção para você, eu não tenho tempo de brincar com você, fica com a sua mãe. Aí o outro vai lá, fica com seu pai. Aí pensaram numa estratégia. Fica no celular. Quem está educando os filhos hoje? O celular.
Netflix. Tem uma mãe aqui da paróquia que ela até pediu para mim comentar sobre isso. Que oportuno falar logo hoje nessa missa da família. Tem uma série na Netflix para criança, eu não vou lembrar o nome exato aqui, mas é uns demônios que ficam cantando lá. Ó, tem criança falando, já está falando o nome da série, eu acho. Falou que na escola um monte de amiguinhos, crianças de 7, 8 anos, 9 anos. E os demônios insistindo, cantando, falando que tem que pecar, que é isso mesmo, bem sutil assim, ó. E aí essa mãe foi ver, e me mandou o vídeo, e realmente. E aí a criança não consegue tirar essa música da cabeça. Como que o demônio vai entrando sutilmente no nosso coração, nas nossas famílias? Pelas novelas, por tantas coisas. E acontece esse divórcio na família. Então os fariseus, eles vão falar isso. Quantos fariseus que tem, achando que sabe tudo da lei? Quantas pessoas achando que é doutor em matrimônio, que vai falar para você como é que você deve viver seu casamento? Vai conhecer a vida deles para ver como é que tá, dessas pessoas. Tudo frustrado. E aí, já que a vida está frustrada para eles, vamos levar uma gente para o buraco. E aí muitos, infelizmente, acabam ouvindo essa serpente, esses fariseus, e acabam caindo no buraco. Então aqui, Jesus vai falar para eles, no início não era assim. Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Ou seja, é a famosa nulidade que a gente escuta hoje. Mas a nulidade não é que você vai anular o seu casamento, é analisar no processo se ele foi válido ou não. Não tem como anular o casamento que foi válido. Vai analisar se o casamento valeu, é isso. É como se fosse chamar o VAR. Vamos chamar o VAR para ver se foi gol, se foi falta, é isso. Vai analisar se foi ou não. Não é que o gol não valeu em nenhum momento, vai ver se foi ou não. Mas tem uma regra para isso, tem uma lei para isso. Então acontece a mesma coisa hoje. Muitos já querem ir para nulidade. Já está namorando, já está pensando na nulidade já. Deixa eu ver, se der errado aqui, eu já quero anular. Não é assim. Não é assim que funciona. Então os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Nessa hora eu confesso que eu lembrei dos padres, agora eu sou padre também, então eu falei, quantos padres talvez não pensam nisso, né? Ah, se casamento é tão difícil assim, vale a pena é melhor não casar. Mas vocês acham que ser padre também é fácil? Bom, eu quando me tornei diácono, me casei com a igreja, porque fiz o voto de celibato. Por isso que eu quis colocar aliança e usar aliança. Qual que é a minha esposa? Qual que é a nossa esposa dos padres? É a igreja. Nos casamos com a igreja. Será que a igreja é pouco exigente ou não? Muito, né? Bem exigente a igreja. Ainda mais com os padres. Muito exigente. E temos muitos filhos, porque olha quantos filhos a igreja pode nos dar. Cada um de vocês aqui. Para ensinar na homilia, para perdoar na confissão, para alimentar com a Eucaristia. Tudo que um pai faz, o padre faz. Somos pais espirituais, os padres. Cuidamos dos filhos. Nossa família é muito grande. Quantos irmãos eu não tenho? Eu já tinha 8 irmãos, agora eu tenho 100 e poucos. Já era muito irmãos, agora eu tenho mais. Jesus falou, quem deixar tudo por causa de mim, terá 100 vezes mais. Irmãos, pais, mães, filhos, problemas, né? Temos também mais problemas que muitos de vocês, talvez, administrar tantas famílias. Se uma família é fácil ou é difícil administrar? Difícil? Quantas famílias os padres administram? Várias, além da nossa. Eu tenho minha família ainda. Então não é fácil para nós também. Então aqui vai falar os discípulos, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Então Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso,
por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Nós, padres, somos esses aqui, ó. Se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Tínhamos capacidades para nos casar, para ter uma família, mas nos fizemos por liberdade. Ninguém obrigou, eu acredito que não obrigou os padres a serem padres, ninguém me obrigou a ser padre. Ninguém me obrigou a entrar no seminário. Ou seja, alguns se fizeram incapazes. Mas podemos pensar que a nossa vocação é uma vocação que não dá vida. Nossa, mas vocês são tão sozinhos? Bom, olha quantas pessoas tem na igreja. Olha quantas pessoas tem que o padre tem que cuidar. Muitas. Eu não me sinto sozinho. Se na minha concepção, ser sacerdote é ter uma esposa que é a igreja, ou seja, eu estou bem casado. Se ter filhos é acompanhar tantas pessoas, eu estou bem acompanhado. Então eu não me sinto sozinho. Então essa ideia aí depende de como nós vivemos a nossa vocação. Eu não me sinto sozinho. Mas será que você, tendo filhos, tendo esposa, pode passar em algum momento da sua vida por uma solidão? Sim. Pode ser que tendo filhos e uma família, você também se sinta sozinho. Pode ser que aconteça com nós padres, essa solidão também. Mas tudo depende de como nós vivemos com a nossa vocação. Como nós vivemos a nossa vocação. Como eu disse do celular, se eu poderia estar conectado com tantas pessoas que estão perto de mim, eu estou me conectando com quem está longe, eu vou me sentir sozinho. E vou me sentir cada vez mais uma pessoa virtual. Eu não consigo conviver com pessoas reais. E por isso que é melhor eu conversar com pessoas imaginárias, ou pessoas virtuais. Porque elas não conhecem o meu dia a dia. Todo mundo que você segue no Instagram, eles te conhecem o seu dia a dia? Sim ou não? Pois bem, é mais fácil perdoar quem não te faz mal, não é mesmo? Mas e na família, aqueles que te conhecem, que conhecem teus defeitos? É mais difícil perdoar, é mais difícil conviver. Mas aí está o desafio de ser uma pessoa melhor, é aceitar esse desafio, de conviver com pessoas difíceis. Mas quem que vai dar a graça de viver uma vida santa na nossa vocação? Nós padres e vocês. É Deus. Deus vai dar essa graça. Mas se acontecer igual com o primeiro casal, se nós não obedecemos a voz de Deus e escolher ouvir a serpente, aí vamos cair mesmo. Aí nós vamos cair. Porque assim como o sacramento do matrimônio e da ordem, o que Deus uniu, o homem não separa, é Deus que uniu. Então se o homem separasse de Deus, nós vamos cair, vai acontecer um divórcio no nosso coração. Mas é Deus que tem que nos unir um ao outro, na nossa vocação de padres e na vocação que vocês têm matrimonial. E aí, para encerrar a homilia e para trazer Nossa Senhora à tona, que o tema é dela, Mãe da Esperança, Nossa Senhora sofreu ou não? Sempre, desde o início. Conceder o Filho de Deus sem ter relação com o homem. Imagina quanto ela não foi julgada. Imagina quantos não julgaram Nossa Senhora. Depois ter que fugir para o Egito porque queriam matar o menino Jesus. Tantos momentos. Na cruz. Quanto ela não sofreu. E pensar que no primeiro casamento, o filho dela começou a atuar, começou a agir, começou a se manifestar os sinais num casamento. E foi por intercessão dela. Então ela é a mãe da esperança. E foi justamente num casamento, para uma família que se iniciava ali, para aquele casal, que aconteceu o milagre. E o vinho, naquela época, queria dizer alegria. E por isso que eles ficavam tanto tempo comemorando o casamento. Porque era como se fosse durando a alegria por mais tempo. Dizem que durava aproximadamente 7 dias. Aqueles que tinham condição de manter a festa por mais tempo. Qual que é o tempo da criação até o descanso? 7 dias. Ou seja, o casamento é uma nova criação também. A partir do momento em que o homem e a mulher se unem e nascem os filhos na relação dos dois, acontece ali a primeira família. Então, eram 7 dias. Normalmente algumas festas demoravam. Mas ali próximo do 3º dia já acabou o vinho. Já acabou o vinho. Ou seja, já estava acabando a alegria para aquele casal.
a preocupação daquilo que estava acabando, faltando. E o que Nossa Senhora fez? Falou para Jesus, eles não têm mais vinho. Nossa Senhora quer falar para Jesus também, para o teu casamento, que você não tem mais vinho. Mas eu queria fazer essa reflexão com vocês. Quando eu escolhi meu lema diaconal, fazei tudo que ele vos disser, eu escolhi porque em algum momento no seminário o vinho estava só um pouquinho assim. Eu falei, eu sei como que resolver isso. Eu vou convidar Nossa Senhora para o meu casamento com a igreja. Então ela vai ser minha primeira convidada. Ou seja, dia 7 de dezembro de 2023, eu nem sabia que eu ia me ordenar diácono nem padre, eu não sabia se eu ia ser aprovado pelo conselho, eu não sabia de nada, mas eu sabia que era Nossa Senhora que eu ia escolher para ser a minha convidada de honra, a minha madrinha. Aqui é cuidar da minha vocação. Então eu chamei ela e escolhi o lema, fazei tudo o que ele vos disser. Porque o diácono é aquele que serve na igreja. Quem estava servindo no casamento? Aqueles que estavam lá servindo eram diáconos, como se fossem diáconos. O que Nossa Senhora falou? Olhou para eles e falou para eles, fazei tudo o que ele vos disser. E o que eles fizeram? Foram pegar água. Jesus falou, enchei as talhas de água. Eles foram pegar água. Ou seja, no meu casamento com a igreja e no teu matrimônio, talvez ainda você não consegue enxergar que aquele vinho está acabando, mas convida a Nossa Senhora para estar lá, porque se ela estiver, ela vai levar o filho dela e a igreja junto, ela vai levar os 12, foi isso que aconteceu. E aí eu chamei ela para ser a minha madrinha, eu chamei ela para estar no meu casamento com a igreja, e ela cuidou de tudo, não deixou faltar nada. E aí em algum momento ela falou para mim também, pega água, falou para Jesus, pega água, Jesus pediu para mim pegar água. Quem vai transformar a água em vinho é quem? Jesus, não foi ela, mas quem pediu isso? Foi ela que falou para ele, eles não têm mais vinho. Nossa Senhora, ela está atenta às nossas necessidades, mas ela precisa estar na nossa vida. Ela precisa estar no teu casamento. Já parou para pensar nisso? Você já convidou ela para estar no teu casamento? Hoje em dia as pessoas se preocupam mais com a festa. Gastar muito dinheiro com a festa. E com a oração e com a formação no curso de noivo. Nossa, mas é 1 hora, é 2 horas, é 8 horas para ficar lá numa paróquia tendo formação. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quanto é que vale o seu casamento? Se você quer investir 50 mil na festa, que vai acabar em horas, e você não quer investir um dia numa formação, você está investindo mal no seu casamento. E falo isso para aqueles que também não são casados. Preste atenção, como é que você vai investir no teu casamento? Se você vai cuidar mais daquilo que é material, ou daquilo que é espiritual. Porque se você investir na parte espiritual, estar com Nossa Senhora, estar com a igreja, quando estiver acabando o vinho, e você for trazer pelo menos a água, deixa que Deus faz o resto. Deixa que Jesus vai transformar a água em vinho. E a alegria vai voltar. Como foi na minha vocação. Quando estava acabando o vinho, eu fui pegar água e Jesus transformou em vinho. E o melhor vinho, vocês não têm a ideia da alegria que eu tenho em ser padre. Eu celebrei a primeira missa, eu falei para Deus, eu posso morrer agora. Tudo bem, eu não estou vivendo ainda o tempo que eles estão vivendo com as preocupações de sacerdócio, mas se eu não tiver a alegria de viver bem os meus primeiros dias de padre, então eu posso morrer mesmo. Então não vale nem a pena ser padre. Então que Deus me conserve nessa alegria de viver bem a minha vocação, assim como meus irmãos do sacerdócio, que é olhar para a vida deles, a vida do padre Franco, e falar para ele assim, eu quero chegar lá. Pode rir, mas é mesmo, eu quero chegar lá. O senhor foi fazer a homilia no seminário de teologia, e a sua alegria em falar da vocação, mexeu com a gente falou, se na idade que ele ainda está alegre em ser padre, então vale a pena ser padre, não é uma vocação frustrada. Se ele deu a sua vida para a igreja desde criança, desde o seminário menor, e eu vejo a alegria dele de ser padre, então vale a pena ser padre. Na época eu era só seminarista. Então, que você, no seu casamento, na sua vocação, você possa ter a alegria de viver bem a sua vocação. Mas não é o mundo que vai te dar essa alegria. É a igreja, são os sacramentos, é Deus. Então convida a Nossa Senhora para estar contigo nesse casamento. Para que ela possa pedir para Jesus interceder por você. Quando estiver acabando o vinho. Quando estiver acabando a alegria. E aí se você fizer isso, você vai viver bem. Tudo vai bem. Mas se eu não convido Nossa Senhora, então cuidado para não convidar a serpente.
Se você já convidou a serpente, fique bem tranquilo, porque a qualquer momento ela vai te fazer comer o fruto proibido. Então manda ela embora da sua vida. Sabe como a gente pode espantar a serpente? Na confissão. Então se confesse. Mande embora esse mal. Como fala a música, né? Pisa na cabeça da serpente. E convida a Nossa Senhora para ser aquela que vai cuidar de você. E para encerrar, uma vez ouvindo uma frase do Fulton Sheen, um bispo americano, ele falava, assim como no matrimônio, o homem deve fidelidade a uma única mulher para que ele possa viver bem a sua vocação e não cometa adultério. Ele deve ser fiel a uma única mulher. Se ele escolher uma mulher, você que é mulher também, pense, marido, a mesma coisa. Você escolheu um único homem para ser fiel. Então seja fiel a ele. Então ele falava, assim como o homem deve fidelidade a uma única mulher, para nós padres, viver a nossa vocação com fidelidade, a nossa vocação de sacerdotes, devemos também escolher uma única mulher. Sabe quem que é? Eu falei dela aqui, qual que é? Nossa Senhora. Então, por isso que na minha aliança tem aqui, todo teu, Maria, porque eu escolhi ela para ser a mulher da minha vida, para que eu seja fiel a ela, e assim serei fiel à igreja, e assim que Deus me dê a graça de não cometer adultério, de não trair a esposa que Deus me confiou. E como eu disse, se a serpente faz nós, padres, caírem, ou faz vocês caírem, tem algo para poder fugir disso, para poder pisar, que é a confissão. Então procuremos a confissão. Procuremos pedir perdão a Deus dos nossos pecados. E fortalecer a nossa vocação. Tanto vocês no matrimônio, como nós, no casamento que escolhemos de se casar com a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.